Eu vou pegar esse gancho e vou falar dos outros conflitos, para que a gente possa também voltar lá para trás, né? E as histórias das guerras, né? Que você domina e fala bastante disso lá no teu canal. Mas eu te fiz a pergunta, né, no início da nossa conversa, que motivação é essa que a humanidade, que o ser humano tem por guerra, né? E aí nós estamos em vários conflitos. E durante um tempo acreditava-se que o mundo estava controlado, que vivia em grande harmonia, tem a ONU, tem os Estados Unidos aí como o grande... Única superpotência. o segurança do mundo aí. Isso. Mas aí começou a pipocar conflitos, né? Não aqueles conflitos igual tinha no Oriente Médio, ali, aqueles conflitos muito locais, questões religiosas, aqueles povos ali que historicamente já não se entendem. Mas agora nós estamos falando de conflitos meramente por terra, né? Padrão do que acontecia lá atrás. É mais ou menos essa leitura. Isso que leva o despertar que a Terceira Guerra vai se aproximando cada vez mais? Glauber, você sabe aquele mote, né? Aquela esperança que muita gente alimenta, que é um futuro sem guerra, a paz, a abolição da guerra, a paz mundial. Muita gente, né? Paz mundial. Tá, a paz mundial, ela vai ter que ser garantida por alguém. Porque o elemento aqui dentro, né, da cabeça do ser humano não vai ser modificado. Então essa paz mundial, ela tem que ser enforced, ela tem que ser imposta. Sim. E mantida. Tá? Nós vimos uma semi-paz mundial na segunda metade, né, do século... Não diria que na metade do século XX, não, mas assim... Digamos, do final da Guerra Fria até hoje, esses 30 anos, a gente viu uma certa paz mundial. Aí a galera agora tá assim, claro que não, teve guerra a todo lado. Mas teve muito menos guerra. Tá? Pega estatística de verdade e vai ver o número de guerra desde o fim da Guerra Fria até recentemente. E antes disso, e antes da Segunda Guerra Mundial, o número de guerra muito maior. Foi menor por quê? Foi menor porque um dos fatores que levou ao fim da Guerra Fria, não estou dizendo que foi só esse, tá? Um dos fatores que levou ao fim da Guerra Fria foi a hipertrofia da Marinha norte-americana. Foi a hipertrofia das Forças Armadas norte-americanas como um todo, mas da Marinha norte-americana principalmente. A gente tem desde os anos 70 os porta-aviões classe Nimitz, e nos anos 80 foram muitos deles que foram lançados no mar. E tanto em tonelagem quanto em números, a Marinha norte-americana ela se hipertrofiou de uma maneira nunca vista antes. E ela se tornou a patrulheira dos mares, né? Ela se tornou a salvaguarda da ordem vigente. Ela se tornou a grande polícia do mundo, como você disse aí, né? Então, a Marinha norte-americana, pela forma, né, como ela passou a agir, ela começou a coibir a ação de muitos estados, muitos países. Coibir essa ação. O cara estava com vontade de atacar o vizinho... Aí ele pensava duas vezes, não vou fazer isso, sabe por quê? Tem a mais. 14 porta-aviões é muita coisa. E assim, esses caras, com um só desses, ele consegue me destruir, ele consegue me levar para a idade da pedra de novo, como disse o Limei, né? Consegue me levar de volta para a idade da pedra. Então, um único porta-aviões, cara, você fala, 80 aviões de caça, ataque, guerra eletrônica... Anti isso, anti aquilo, avião radar, tudo. Então, é uma força de ataque independente, né? Quando a gente fala um grupo de ataque desse, não é um porta-aviões só, entra destroyer, entra
cruzador e por aí vai. Então é isso que fez com que o mundo ficasse mais calmo, mais relaxado, menos tenso nesses anos pós-Guerra Fria, que a gente viu aí uma supremacia norte-americana quase que hegemônica no mundo inteiro, né? Nos anos 90 a Rússia basicamente se desintegrou, né? Durante os anos de Yeltsin, forças armadas reduziram de uma maneira drástica, prontidão delas mais drástica ainda, a economia do país afundou, então a Rússia não tinha condição de fazer muita coisa nos anos 90, né? Só a partir dos primeiros anos do século XXI, agora 2000, que a Rússia, por conta da China, né, por conta da expansão econômica chinesa, que começou a comprar petróleo e comprar gás a preços não, em quantidades monstruosas para alimentar a sua própria indústria, né, fez subir as exportações, o preço do petróleo também subiu também. Então isso beneficiou tanto a economia brasileira quanto a economia russa e a economia venezuelana também, diga-se de passagem. Foi aí que o Hugo Chávez comprou esses aviões de caça Sukhoi, comprou esse tanto de fuzil e blindado que ele tem hoje, né? Então nesse período aí é que digamos, aquela ordem de 20 anos começou a ser desafiada pela primeira vez, né? A Rússia começa com o desenvolvimento desses mísseis hipersônicos destinados exclusivamente, né, projetados para afundar porta-aviões. Aí entra a China, né, que se torna uma potência naval hoje com mais navios do que a Marinha norte-americana. A Marinha chinesa tem mais navios do que a Marinha norte-americana. Não se diz ainda que é uma marinha de água azul, né, marinha oceânica, pela natureza desses navios. Em sua maioria são navios pequenos, não tem a tonelagem dos navios norte-americanos. E a marinha chinesa é essencialmente uma força inexperiente, né? Eles nunca tiveram participação em guerra da forma como a marinha norte-americana constantemente tem. Então ela tem esses digamos assim, esses pontos contrários a uma vantagem, né? Pontos desvantajosos, né, em relação a ela. Mas tanto a marinha indiana quanto a marinha chinesa se tornaram forças aeronavais, né, se tornaram forças embarcadas, né, com componentes aéreos embarcados, com projetos de porta-aviões herdados da União Soviética. 2 porta-aviões soviéticos que não tinham sido completados na época da União Soviética foram comprados respectivamente pela Índia e pela China, foram terminados, completados e se tornaram os primeiros porta-aviões, né, novos, modernos dessas forças. No caso da Índia, eu creio que eles podiam já ter um, não sei, mas a China nunca tinha tido. Então foi o primeiro. Hoje a China já tem outros 2 ou 3 de projeto próprio, de projeto nacional, não é um projeto soviético. Enfim, a gente tem hoje um desafio mais aberto a esta hegemonia norte-americana. Com aquela iniciativa da nova Rota da Seda, né, a iniciativa econômica chinesa de estabelecer uma influência maior em países do centro asiático, da África, né, a marinha chinesa hoje tem bases no leste africano. Então isso vai aumentando a capacidade operacional da marinha chinesa, lentamente. E por conta disso a gente vê uma diminuição, né, gradual dessa hegemonia norte-americana. Ainda não é, e eu acredito que nem de longe, um desafio claro, assim, a soberania de facto da marinha norte-americana, porque de facto ela ainda é uma força gigantesca, né? Não é uma força a ser bastante temida. É isso? Então, ainda tem muito mingau para comer aí a China para poder chegar e querer bater de frente, né, com a marinha norte-americana. Mas é notável uma evolução. Tá numa linha evolutiva, clara. E com o Xi Jinping isso é mais claro ainda, né? No poder é mais claro ainda. Então, a questão da guerra, né, ficar mais óbvia, ficar mais fácil, ficar mais provável,
ela começa a ser explicada a partir daí. Né? Existiam os Estados Unidos que olhava por todo mundo, era a polícia, era o cara com cacetete na mão dando a ronda no quarteirão. Sim. Né? E agora esse cara anda meio sumido. Então, Sim. quando esse cara anda meio sumido, os pequenos começam a se eriçar um contra os outros, né? Para resolver problemas que há décadas estavam lá dormentes, né? Por conta dessa situação. Mal resolvido. Porque você tinha Rússia e China com pouca capacidade. Na época da Guerra Fria, essas guerras basicamente ocorriam com autorização num nível maior ou menor dos dois grandes poderes, União Soviética ou Estados Unidos, né? Se eles realmente não queriam que o conflito ocorresse, o conflito não iria ocorrer. Como muitas vezes não ocorreu por conta dos dois. Né? Mas algumas vezes ocorria. Sem tutela soviética, esses países todos, então estou sob a tutela norte-americana. E agora? Tutela de quem? Né? Então, tem um problema, que é um problema que pode começar aí, popular as manchetes nos próximos dias, tá? Etiópia e Eritreia. No chifre da África, né? No nordeste da África, ali não é nem tão nordeste, leste da África. O chifre da África você tem Eritreia, Somália e Etiópia, que é o maior país ali, né? E a Etiópia tem um problema com a Eritreia. Pode ser o novo foco. E aí, se a gente falava em Oriente Médio, Europa, América do Sul, agora África também. África também, Pode ser o próximo novo foco. E essa polícia do mundo aí começa a ter bastante trabalho, pois né? Já são 4. Então, você vê que assim, você tem uma sequência de governos norte-americanos que vem tentando se afastar desse papel de polícia, né? Desde o Obama, né? Passa para o Trump, que você vê, é um cara democrata, depois passa para um republicano, mas o Trump, né, naquela vibe ali de Make America Great Again, né, faça a América ser grande de novo, ele se preocupa muito mais com a economia dos Estados Unidos ser menos dependente do exterior do que em manter essa tutela internacional, né, sobre todos os cantos do globo. Então você vê que ele quis fazer um acordo lá com Kim Jong-un, né, lá na Coreia do Norte. É um cara que enxerga assim, que não deve interferir em qualquer lugar do mundo, que deve ter uma interferência bem menor. O interesse inclusive não, né, enxerga a OTAN com tanta boa vontade assim, né? O Trump é um cara que não enxerga a OTAN com tanta boa vontade, assim, porque ele considera que os europeus não contribuem para a OTAN tanto quanto poderiam. Poderiam, não deveriam. Deveriam. A OTAN serve mais para os europeus do que para o próprio Estados Unidos. Serve mais para os europeus do que para os Estados Unidos, justamente. Então, o Trump tem essa orientação aí. E o Biden, né, apesar de que é um adversário político, mas vem se mostrando também relutante, né, no uso de força para manter, digamos assim, aquela política de polícia, né? Também você vê que é um processo degenerativo de algumas décadas já, de alguns bons anos, eu diria, pelo menos. 16 anos, né? Pelo menos isso, né? 8 de Obama. 8 de Obama, 4 de Trump, e aí mais o quê? Mais 3 do Biden.